Bom dia a todos e a todas. Quero justificar um atraso com relação ao início da audiência pública por questões técnicas, mas estamos recebendo aqui os membros representantes do Poder Executivo para a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do segundo bimestre de 2021 e do primeiro quadrimestre do mesmo ano. Lembro a todos o início dessa sessão às 10h32, sobre a proteção de Deus. Quero saudar também aqueles moradores da cidade de Hortolândia que participam online dessa audiência pública. Inicialmente me apresento, sou o vereador Ananias José Barbosa, presidente da Comissão de Finanças. Estou ladeado do meu amigo vice-presidente vereador Eduardo Lipaus e do nosso nobre colega aqui, vereador Carlão, do Nova Europa. Convido nesse momento também, para poder fazer parte aqui da mesa, o Eduardo. Em nome dele, agradecer também todos os demais servidores da Secretaria de Finanças de Hortolândia. Para fazer menção ao nome feminino, agradeço a presença aqui da Luísa, em nome dela também agradecer todas as outras mulheres presentes. Justificar a ausência da nobre vereadora Marciene, que de ontem para hoje teve algumas intercorrências de saúde e nesse momento se encontra numa clínica fazendo exames. Então, essa é a motivação e a razão da vereadora Marciene Campos não estar presente. Infelizmente, devido a essa pandemia da Covid-19, que ceifa inúmeras vidas, o Poder Legislativo limita ao máximo a presença de público no recinto. E aqueles que participam tomam todos os cuidados com o uso de máscara e demais atendimento aos protocolos vigentes. Porém, há necessidade de garantir a transparência. Essa presente audiência pública, que objetiva a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do segundo bimestre do ano de 2021 e de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2021, está sendo transmitida ao vivo através do seguinte endereço eletrônico: http://www.cmh.sp.gov.br. Também me solidarizo com as famílias hortolandenses, com as famílias paulistas, com as famílias do Brasil inteiro, que perderam seus entes queridos em decorrência dos efeitos do coronavírus. E desejo uma recuperação especial a todos aqueles brasileiros e brasileiras que, nesse momento, se encontram lutando para se recuperar das ocorrências do Covid-19. Sejam todos bem-vindos a essa audiência pública. Agradeço em nome da Comissão de Finanças e Orçamento a participação de todos nessa audiência. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, faço um agradecimento especial aos vereadores presentes, aos quais abro a palavra para suas considerações iniciais. Após as considerações, nós vamos desfazer a mesa e passar a palavra ao Eduardo, representante do Poder Executivo, para que ele possa fazer a apresentação dos relatórios. Então, nesse momento, eu passo a palavra para as considerações iniciais ao nobre vereador Eduardo Lipaus e, na sequência, para o vereador Carlão. Com a palavra, Eduardo Lipaus. Bom dia, presidente e vereador Ananias, um bom dia a todos os membros do Poder Executivo, bom dia, vereador Carlão,
Eu, em nome da Vivian, que está nos auxiliando aqui, eu quero cumprimentar a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Câmara Municipal, viu? Nós estamos passando por um momento, como já dito aí pelo vereador Ananias, de muito delicado, onde aonde se aplica o dinheiro do erário público da população, que tem uma carga tributária altíssima nesse país, né, é decidido pelo Poder Executivo em harmonia com o Poder Legislativo. Existe uma preocupação muito grande dessa Câmara Municipal pela forma com que as finanças vão se comportar a partir de agora do próximo quadrimestre, né? Como que vai se dar, tendo em vista aí os gastos excessivos, os gastos necessários na saúde do município, muitas vezes um gasto que estoura de uma maneira absurda no município onde a gente vive, pela inércia e pela incompetência de direcionamento de recursos para se tratar a questão do Covid do nosso governo federal. É muito importante que a Câmara Municipal debata, que a Câmara Municipal participe da saúde financeira do seu município, para que nós possamos propor medidas, propor ações e acharmos um meio para equalizar, né? Porque as pessoas ainda insistem em tratar, principalmente o poder público, insiste ainda em tratar essa pandemia como algo que não é letal. E nós estamos vendo que não é assim que está acontecendo. Tivemos perdas valorosas aqui no município de Hortolândia. Muitas pessoas já perderam as suas vidas e nós sabemos que estamos longe ainda de dar fim a isso. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que todos aqui possam aproveitar e ter aí a consciência de como que estão indo as finanças do nosso município, para que nós possamos seguir em frente. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eduardo de Paus, sempre contribuindo aí com o debate. As palavras de Vossa Excelência é importante porque mostra que o poder legislativo não só preocupa, como trabalha no sentido de colaborar e de ajudar, de fazer o que é possível ao alcance desse poder, no sentido de amenizar a dor que sofre inúmeras famílias na cidade de Hortolândia com relação ao Covid-19. Passo agora a palavra para as suas considerações iniciais ao vereador Carlão, do Nova Europa. Bom dia, Carlão, com a palavra. Bom dia a todos presentes. Bom dia, presidente Ananias, Eduardo de Paus. Eduardo, um bom dia a todos. Dá um bom dia a todos que estão presentes aqui, doutor Adriano. E faço das minhas palavras que o nosso nobre vereador Eduardo falou. Concordo plenamente. E agradecer a presença de todos aí. Um bom dia a todos aí. Bom dia, vereador Carlão. Passo agora a palavra para as considerações iniciais ao representante do Poder Executivo, Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos aqui da Comissão de Finanças e Orçamento, todos que estão presentes aqui e também os que estão nos acompanhando aí pela internet. Importância dessa audiência, de um momento de transparência, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente está vivendo aí, aqui no município, no Brasil e no mundo, né? Então, vamos mantendo a transparência com todos os cuidados diante dessa terrível epidemia, né, que ainda pandemia que nos acomete. Obrigado pelas palavras. Bom dia. Reforço mais uma vez que a presente sessão está sendo transmitida pelo site da Câmara Municipal de Hortolândia, que é o www.cmh.sp.gov.br. Os ouvintes, participantes online, podem, no decorrer da apresentação dos relatórios pelo representante do Poder Executivo, encaminhar suas perguntas, sugestões ou dúvidas. A equipe técnica da Câmara está anotando isso. E antes de nós finalizarmos a presente audiência pública, nós vamos, na medida do possível, apresentar todos os questionamentos vindos dos internautas ao representante do Poder Executivo. Não sendo possível, havendo um número excessivo de questionamentos, a equipe técnica vai pegar essas dúvidas, esses questionamentos, encaminhar em data oportuna para a Secretaria de Finanças
e no tempo adequado nós estaríamos respondendo a esses internautas, se assim acontecer. Mas o intuito é que nós possamos hoje tirar todas as dúvidas que surgirem durante a presente audiência pública. Desfaço nesse momento a mesa. Peçamos mais uma vez para que a gente atenda aos dispositivos dos protocolos, mantendo distância, fazendo uso de álcool gel e de todas as demais medidas de prevenção e combate ao Covid. Ao desfazer a mesa, com a palavra o Eduardo para poder apresentar os relatórios. Muito obrigado, seguimos em audiência. Bom dia, vamos iniciar então a apresentação da audiência pública para avaliação das metas fiscais aqui do primeiro quadrimestre de 2021, conforme o artigo 9º, parágrafo 4º ali da Lei Complementar 101, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos iniciar aqui essa nossa apresentação. Mostrando primeiro aqui, primeiro quadro nosso, traz, na verdade, o resultado orçamentário, as nossas receitas aqui no primeiro quadrimestre de 2021, como que elas estão se comportando, né? Qual é a situação das nossas receitas. E aqui a gente está destacando as receitas municipais, da Prefeitura Municipal. E eu queria destacar para vocês aqui a importância da gente ainda, nesse primeiro quadrimestre, está conseguindo manter um bom ritmo de arrecadação, né, em relação ao que está previsto, né. Na segunda coluna aí nós temos as dotações, os valores atualizados, ou seja, o que está previsto de forma atualizada como arrecadação, as receitas correntes atualizadas, a previsão é de arrecadar 861 milhões, né. E nós já tínhamos arrecadado no primeiro quadrimestre 336,4, ou praticamente 39, um pouco mais de 39%. Né? Se a gente dividir aí o ano em 3 partes, né? Um terço, cada quadrimestre, nós teríamos que arrecadar pelo menos 33%. Nós estamos conseguindo arrecadar um pouco mais do previsto, mas é óbvio que aí, nesse primeiro quadrimestre, tem os efeitos da arrecadação maior de IPTU, né, no começo do ano, normalmente é maior, e de IPVA também. Então, é normal a gente arrecadar um pouco mais do que um terço nos primeiros 4 meses. Né? De qualquer maneira, as receitas, as transferências correntes, né, que é a arrecadação principalmente do ICMS, também tem o IPVA aí, mas principalmente ICMS e Fundo de Participação dos Municípios, também se encontra num bom patamar. Aí a gente já arrecadou 39,5%. Né? Dos 593 milhões, já arrecadamos 234, quase 235 milhões. Então, isso dá uma medida de que o comportamento das receitas nossas estão caminhando bem, né? Sobretudo as receitas de impostos, receitas de transferências correntes, nós estamos avançando bem. Eu vou tentar passar um pouquinho. Eu vou passar o Instituto de Previdência aqui, nós estamos separando tudo, mas eu vou... O consolidado, né? O valor total, considerando agora a Prefeitura, o Instituto de Previdência, a gente também observa ali as receitas correntes tendo uma boa performance nesse começo dos primeiros 4 meses, e a gente já arrecadou 41,5% das receitas correntes. Aí considerando agora tudo, não só a Prefeitura, mas também o Instituto de Previdência Municipal, Ortoprev.
Então, nós estamos conseguindo, né, de uma certa forma, apesar de todos os problemas, manter aí a receita num bom patamar. Vamos passar a próxima tela. A evolução da receita. A evolução da receita aí em comparação com o ano anterior. Vejam que a receita corrente nossa, aí considerando a Prefeitura Municipal, nós tivemos um aumento de arrecadação nos primeiros 4 meses, em relação ao ano passado, de 11%. Nós arrecadamos no ano passado 302 milhões, 302,8, e agora chegou a 336,4 milhões. Então, isso dá um pouco a medida de que, apesar de toda a crise, Hortolândia tem conseguido ter um bom resultado na arrecadação. A arrecadação de impostos, taxas, contribuições, que é basicamente o IPTU, o ISS e o ITBI, e as taxas municipais, a gente também tem conseguido um desempenho satisfatório, né? No ano passado, nos primeiros 4 meses, a gente tinha arrecadado 89,2, nesse ano foram 93,2, um aumento aí basicamente de 4 milhões, né, de reais do ano passado para esse, né, considerando o mesmo período, um aumento de 4,3%. Então, nós estamos conseguindo aí ter uma boa performance com todas as dificuldades. Eu chamo a atenção também para as transferências correntes, que aí estão ICMS, IPVA, o Fundo de Participação dos Municípios, que a gente também tem conseguido um aumento de arrecadação de 14,9% nos primeiros 4 meses, né? Então, esses têm sido os dados mais importantes. Com relação à receita de capital, né, nós também tivemos aí um aumento nos recursos que nós recebemos de operações de crédito, né, em comparação ao ano passado. Ano passado, nos primeiros 4 meses, tinham sido R$700 mil. Nesses primeiros 4 meses, foi 1.200.000. Logicamente, tem outras parcelas que a gente vai conseguir liberando das operações de crédito já contratadas ao longo do ano, né? Então, isso não é tão preocupante, até porque todas as despesas referentes à operação de crédito já estão bloqueadas, estão contingenciadas até que a gente receba recursos das operações de crédito. Então, aí, apesar disso, nós tivemos um aumento também. Agora, eu queria chamar a atenção sobre as transferências de capital, né? Transferências de capital, aquela linha, principalmente estão alguns repasses aí, que são chamadas as transferências voluntárias, não são aquelas obrigatórias, né? São as voluntárias, são convênios. Então, nós ainda, nesses primeiros 4 meses, tivemos alguma redução aí de 3,4 para 1,5, né? Então, esse que é um ponto importante. Lógico que nós temos ainda 8 meses para buscar mais transferências voluntárias, né? Mas isso é um dado importante que a gente está monitorando, né, dentro de todos os valores aqui das despesas, das receitas, aliás. Vamos para a próxima aí. No consolidado, quer dizer, considerando todas os entes aqui, todas as entidades, considerando também, portanto, o Hortoprev, de novo, nós estamos vendo a nossa receita corrente aí subindo 19%, 19,7% nesse período, e a receita bruta subiu 19,12% e a receita líquida nossa 18,9%, como reflexo daquele detalhamento que eu já apresentei aí na tela anterior. Eu queria destacar aqui com vocês alguns dos tributos, alguns dos impostos, algumas das nossas receitas, que é importante a gente ter uma noção. O ICMS, que tem um certo comportamento mais ou menos homogêneo ao longo do ano, de arrecadação, né? Nós já tínhamos conseguido arrecadar 37%, quase 38% do ICMS previsto, né? Nós temos na previsão, no nosso orçamento, arrecadar 250 milhões, nós já tínhamos arrecadado 94,8% nos primeiros 4 meses. Então, tem um bom comportamento aí do ICMS. Fundeb também, os repasses do Fundeb, também estão muito ligados ao ICMS.
Então, nós já tínhamos arrecadado 52,6 milhões dos 125, quase 126 previstos. Então, já tínhamos arrecadado 41,8. O ISS também com um bom comportamento. Essa é uma outra receita que ela é mais ou menos homogênea ao longo do ano, né? Você arrecada mais ou menos os mesmos valores todo mês, né? Tem uma distribuição ao longo do ano homogênea, então já tínhamos arrecadado 48,8 milhões dos 132 que estavam previstos, então isso dá 37%. E o FPM, idem, dos 66,4 milhões, nós já tínhamos arrecadado 29,6 ou 44,6. Como eu disse anteriormente, IPVA e IPTU a gente não pode considerar muito esse percentual de arrecadação, porque o IPVA mesmo, você arrecada mesmo nos primeiros meses do ano, e o IPTU também, né? De uma certa forma, os primeiros meses têm um peso maior na arrecadação. E isso está se confirmando ali nos dados apresentados. Recursos do SUS, os recursos normais, né? Os repasses normais do Sistema Único de Saúde, também estamos tendo uma boa performance, arrecadamos quase 40% em relação ao previsto, né? O previsto é 41,4%, arrecadamos 16,5%. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também, arrecadamos 41,4%. E o ITBI, lógico que tem um comportamento mais diferenciado, né? Quer dizer, você pode ter uma hora arrecadação por algumas operações, né? Que podem já por si só significar grande parte da arrecadação. Então, a gente já tinha arrecadado 6 milhões em relação aos 8 milhões previstos, mas o ITBI tem um comportamento diferente. Nós comentamos bastante sobre o lado das receitas, agora temos que falar um pouco das despesas, como que elas estão se comportando nesse primeiro quadrimestre, né? As despesas correntes, elas empenhado, né, elas representam aí 87% do total das nossas despesas, 322 milhões, né? E as despesas de capital já empenhadas, né, representam 12,7%, 47,1 milhões. Chama atenção também para a questão liquidada, do que foi liquidado, ou seja, liquidado é aquilo que já tem o comprovante, a comprovação de despesa, você já tem o reconhecimento mesmo da despesa efetivada. Foram 218,4 milhões, 94% do total das despesas, e 11,7 milhões para as despesas de capital, 5,10% do total das despesas, né? Vamos chamar a atenção sempre, né, as despesas com pessoal e com outras despesas correntes, né, e também as despesas de investimento e amortização da dívida. São o principal conjunto das nossas despesas. Na hora que a gente olhar em relação ao liquidado, por exemplo, a última linha ali, superávit ou déficit, significa qual é a situação, qual é a relação quando a gente olha para as receitas, né, arrecadadas. Então, aí nós estamos tendo um superávit entre o liquidado e entre as receitas arrecadadas e os valores liquidados nossos, um superávit aí de 79,6. A gente vai detalhar melhor isso num outro quadro. Como está o nosso resultado, que a gente chama de resultado primário. No consolidado, também nós estamos conseguindo produzir, na última linha ali, um superávit primário de 113,5 milhões. Né? Aqui no consolidado está levando em consideração todas as despesas da Prefeitura Municipal, do Ortoprev e Câmara Municipal. A gente tem que consolidar os balanços e nós estamos produzindo um bom superávit. Agora, vamos pegar a evolução aqui das despesas. Então, a evolução das despesas, nós estamos tendo que ter um esforço bastante grande de contenção de despesas, até porque a gente tem uma preocupação grande com o que pode acontecer nos próximos 8 meses. Né? Não há nenhuma sinalização de que nós vamos ter auxílio financeiro ainda para os municípios, né, como nós tivemos no ano passado. Isso não está ainda previsto. Existem discussões, obviamente, no Congresso, existem discussões, mas não tem nada de concreto ainda. E, por outro lado, a nossa economia,
ainda está com uma performance muito ruim, né? Na hora que a gente pega os principais 20 países do mundo, as principais economias do mundo, a nossa tem estado ali nas últimas posições, né? Nós temos ainda tido uma performance muito ruim e isso pode sempre ter um reflexo sobre a arrecadação normal. Nós ainda não tivemos, nesses primeiros 4 meses, como deu para perceber, muito por conta, inclusive, de uma situação de Hortolândia peculiar, né? Hortolândia ainda vem resistindo aí a todos os problemas que muitas cidades têm enfrentado, de perda de empresas e tal. Isso tem sido uma tônica em várias cidades do estado, mas a gente tem conseguido resistir a tudo isso, só que o comportamento da economia ainda não nos dá nenhuma confiança, segurança de que a nossa receita vai seguir com esse comportamento dos 4 meses, né? Dos primeiros 4 meses. Então, o país não dá essa confiança ainda, a economia do país não dá essa confiança ainda. Então, nós temos que ter muito cuidado nas despesas, né? E é um pouco isso que a gente está fazendo nesses primeiros 4 meses. A despesa com o pessoal, né? Com a folha, subiu 1,5%, é basicamente só um crescimento que a gente chama de vegetativo, né? Da folha. Juros e encargos caíram um pouco, 18,6%, e principalmente as outras despesas correntes, que são as outras despesas de custeio da prefeitura, a gente conseguiu segurar aí 12%. Então, há uma redução aí em relação ao ano passado, mesmo período, de 8,1% nas nossas despesas correntes. É uma tentativa de não deixar a coisa desandar nos primeiros 4 meses, porque fatalmente nós vamos ter um aumento nas despesas no segundo e terceiro quadrimestre. Isso acaba acontecendo. Estou destacando aqui mais, não vou destacar tanto as despesas específicas do Instituto de Previdência, mas eu quero destacar aqui mais o geral, para a gente poder, passando aí, essa tela é importante, é a tela que mostra o acompanhamento das despesas, considerando, deixa eu ver aqui, isso aqui é o empenhado e liquidado, eu já mostrei. Para a tela resumida aqui, o comparativo que eu quero mostrar por área. Agora vai. Comparativo das despesas nossas por função, por área. Nós estamos tendo aí, eu queria chamar a atenção para o liquidado, para aquelas últimas colunas aí. Então, na área da saúde, aquilo que já está, de fato, liquidado, né? Comprovadas as despesas aí realizadas nos primeiros 4 meses, na hora que a gente compara com o ano passado, nós estamos tendo uma pressão de maior despesa na área da saúde. Então, se no ano passado a gente tinha, nos primeiros 4 meses, liquidados 68,8 milhões, esse ano nós já liquidamos 76,1 milhões na área da saúde, né? Isso também é reflexo da situação ainda extremamente complicada que a gente tem na área da saúde no país, né? E o enfrentamento da pandemia vem pressionando ainda por mais gastos na área da saúde. Então, nós tivemos um aumento dos valores liquidados em 10,6%. Né? E, a princípio, não há nenhum motivo para a gente ter uma mudança nesse quadro ainda nos próximos meses, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essa pressão de despesa que eu tenho chamado a atenção continua, né? Continua a pressão em relação até o ano passado.
né? Muitos achavam que nos primeiros 6, 7 meses do ano passado nós teríamos passado pelo pior, né? Na verdade, o pior ainda estava por vir no começo desse ano. A educação, nós estamos mais ou menos com o gasto aí equivalente ao ano passado, né? 3,1% a menos, um pouco menor do que o que já tinha sido liquidado no ano passado, e é por conta, lógica, ainda das escolas que permaneceram fechadas durante um tempo, a volta que vai acontecendo gradativamente no ano letivo, a retomada, é um processo natural. Então, eu chamo a atenção para essas duas áreas, né? E as demais áreas são áreas em que a gente vem procurando equacionar o gasto, né? Sem acelerar muito, já sabendo das dificuldades que nós podemos ter ao longo do ano. Então, essas duas primeiras eu acho que são as questões mais importantes. Função legislativa, nós não vamos entrar aqui em detalhes. No consolidado, juntando todas as áreas, é isso mesmo, saúde 10,6% acima do que a gente vinha gastando no ano passado, e educação 3,1%, um pouco abaixo, mas a gente tem o cuidado e a responsabilidade de ter que ampliar os gastos com a educação ao longo do ano para poder cumprir os 25% que a gente vai mostrar na outra tela. Bom, aqui a gente tem, inclusive, o resultado orçamentário por entidade, né? Interessante aí, vocês têm obviamente, plenas informações aí sobre os gastos na Câmara, e aqui a gente tem pela Prefeitura e com a Câmara as receitas realizadas, despesas empenhadas e liquidadas e o resultado. Com relação ao resultado, nós temos uma tela logo na sequência, que essa é interessante a gente observar, né? Exatamente aqui é o cálculo do chamado resultado entre receita realizada e as despesas empenhadas e liquidadas por fonte de recurso. E por entidade, né? Prefeitura, Câmara Municipal e o Ortoprev. Então, é interessante observar o destaque lá naquela nossa segunda linha, logo depois de Prefeitura, em que nós temos aí os recursos próprios, que são os recursos do Tesouro Municipal, né? Que é onde a gente tem que fazer um controle bastante detalhado, né? Nós tivemos uma receita já realizada de 219,9, quase 220 milhões em recursos próprios, né, da Prefeitura, e aí recursos próprios entra as receitas tributárias nossas e as transferências, né, basicamente do IPVA, do ICMS e do FPM. Então, ali nós tivemos 219,9 de receita já realizada nos primeiros 4 meses, e as despesas empenhadas foram de 239,6. Então, veja como o controle nosso tem que ser detalhado, porque as despesas empenhadas são maiores do que as receitas já arrecadadas. Então, a gente parece, os números estão muito favoráveis. Não. As receitas estão tendo um bom comportamento? Estão. Mas as despesas empenhadas são um pouco maiores, elas são 19,6 milhões acima da receita já realizada. Por que isso? Porque nós temos que empenhar muitos contratos já pelo valor total, né? Os contratos continuados da Prefeitura, você tem que empenhar ele para os 12 meses, né? Você não vai empenhando mês a mês, você vai empenhando para os 12. E aí depois você vai liquidando esse contrato mês a mês, né? Aí sim, quando vai sendo executada a despesa de fato, né? Quando você vai comprovar a despesa que vai sendo realizada, você vai liquidando mês a mês. Então, o indicador importante para nós está nas últimas colunas ali, que é a diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada. A despesa que vai sendo liquidada mês a mês, aí nós estamos tendo, a Prefeitura está tendo um resultado superavitário de 79,6 milhões, né? E considerando só a fonte de recursos próprios, 61,5 milhões. Isso é um dado importante que é parte do controle que a gente tem que ter. Então, nos primeiros 4 meses, nós estamos tendo aí um resultado superavitário de 61,5 milhões entre receita arrecadada e despesa liquidada nesses primeiros 4 meses. Agora, veja, nós vamos aumentar a liquidação, lógico, nos próximos 2 quadrimestres a liquidação vai aumentar, né? Inclusive, vai chegar um momento que o empenhado vai ser menor que o liquidado. Nós vamos estar liquidando muito mais valores do que empenhando, né? Então, é uma questão que a gente precisa tomar sempre o devido cuidado. Por isso, a gente tem sempre que estar projetando o que pode acontecer na frente, né?
Não é só apresentar o balanço, a gente tem que estar sempre preocupado com o que vai acontecer e com as incertezas na arrecadação, né, principalmente, e com os valores que a gente vai ter que liquidar, que a gente já mais ou menos sabe quanto que a gente vai tendo que liquidar a cada mês. Com as outras fontes de recurso, obviamente, né, você tem resultados, tende a ter resultados mais superavitários, porque recursos estaduais você vai empenhar e liquidar aquilo que você recebe, né, de convênios e repasses. Os recursos federais, idem, né, então você só empenha e liquida a partir do recurso que entra, de fato, no caixa, né. E as outras operações de crédito, aí sim tem uma diferença, mas é porque nós já recebemos também valores significativos no ano anterior, né, nos anos anteriores, nos 2 últimos anos. Então, os recursos não estão ali na receita do ano, na receita orçamentária desse ano. Não arrecadamos só 1,3 milhões nas operações de crédito. Nós arrecadamos, nesses primeiros 4 meses, 1,3 milhões. Mas considerando já o que arrecadamos, já recebemos, né, de operações de crédito no ano passado, no ano retrasado, a gente vem conseguindo tranquilamente sustentar as despesas nossas ao longo dos primeiros 4 meses. Bom, nós temos aqui um demonstrativo financeiro da Prefeitura, que é importante apenas para a gente salientar, e aqui estão todas as fontes, não só o Tesouro, né, não só as receitas próprias, mas todas as fontes. Aqui nós temos receitas correntes, receitas de capital, foram até agora 309 milhões, e as despesas liquidadas, 230 milhões, agora com todas as fontes. O saldo financeiro, inclusive, melhorou um pouquinho. O nosso saldo financeiro atual está em 130 milhões, considerando todas as fontes de recursos. No ano passado, nós tínhamos, no período passado, 89,4 milhões. No consolidado, considerando aí Instituto de Previdência, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, o saldo financeiro é de 765 milhões, mas aqui vamos lembrar que está incluídas as reservas técnicas do Instituto de Previdência, né, do Ortoprev, por isso esse valor maior, né. Bom, e nessa parte final da nossa apresentação estão os indicadores e limites constitucionais que nós temos que seguir, né. É importante aqui observar, dívida consolidada, nossa dívida, a dívida total nossa consolidada em relação a 31/12/2020, ela subiu um pouquinho, passou de 227 milhões para 235 milhões, um aumento de 3,3%, mas nós tivemos aqui nesse período, nesses primeiros 4 meses, um aumento significativo dos ativos disponíveis e dos haveres financeiros, né? E uma redução significativa dos restos a pagar processados, né? Aqui tem 2 elementos importantes da administração financeira, quer dizer, nós conseguimos aumentar os nossos ativos financeiros, né? E os ativos financeiros são os recursos em caixa, são as disponibilidades financeiras, elas passaram de 89,9 para 132,5 nesse período, nesses 4 meses. Os haveres financeiros que nós temos a receber também subiram um pouco, e os restos a pagar processados, aquilo que nós ainda teríamos pendente, né, para pagar do ano passado para esse, né, que é basicamente a dívida de curto prazo, né, com folha, fornecedores, tal, que fica de um ano para o outro, nós conseguimos reduzir fortemente. Então nós já cumprimos tudo o que tínhamos que cumprir em termos de restos a pagar, e a diferença se reduziu bastante, né. Então, considerando todos esses elementos, a nossa dívida consolidada líquida, que é a dívida consolidada menos essas deduções todas, esse recurso em caixa, né, vamos dizer assim, que a gente tem, menos as dívidas de curto prazo, os restos a pagar processados, nós já tivemos aí uma redução da dívida consolidada líquida. Ela passa de 152 para 101 milhões. Né? Então, uma redução significativa de 33,5%, o que vai me dar uma dívida fiscal líquida, também uma queda de 143 milhões para 92 milhões, ou 35,6%. Quando aparece resultado nominal negativo, menos 50,9%, o resultado nominal, na verdade, vai refletir essa variação da dívida, da nossa dívida.
E essa variação, a nossa dívida caiu em 50,9%. Então, o resultado nominal negativo aqui, pelo cálculo, pela forma de se fazer o cálculo da dívida, e no caso aqui do déficit, né, o que seria o resultado nominal, quando aparece sinal negativo, quer dizer que nós temos aqui um superávit nominal. Né, porque a dívida nossa variou negativamente, significa que ela diminuiu. Nós diminuímos a nossa dívida líquida. Então, esse resultado negativo aqui, do ponto de vista do conceito do déficit, é um superávit, né? Um superávit nominal nas nossas contas nesse período, né? Limites de endividamento, portanto, né, a nossa dívida consolidada líquida ali, a gente viu na outra tela, ficou em 101 milhões. Nós temos uma receita corrente apurada até o primeiro quadrimestre de 808 milhões, então o nosso endividamento é de 0,12, né? Significa 12% hoje, né? Nós temos uma dívida consolidada 12% em relação à receita corrente líquida. O limite da resolução lá do Senado, resolução 40, é de 120%, 1,2% ou 120%. Então, a gente está muito abaixo dos limites de endividamento, né? Essa era uma preocupação constante quando a gente aprovou várias operações de crédito, ano passado, ano retrasado, mas os nossos limites são muito favoráveis. Nós estamos com um limite de endividamento baixíssimo, né? Um percentual de endividamento muito baixo em relação às receitas correntes líquidas do município. Então, isso ainda, nós temos muita margem. E a próxima tela é uma tela importante, que é o resultado primário. O que é o conceito do resultado primário? O resultado primário são as chamadas despesas fiscais, e quando a gente vai olhar a receita fiscal, aliás, quando a gente vai olhar a receita fiscal, nós temos que olhar o total das receitas que foram arrecadadas, menos as chamadas receitas financeiras, que é fruto das aplicações financeiras, né, que o município tem, e as operações de crédito, que também são consideradas receitas financeiras. Então, quando a gente quer calcular resultado primário, primeiro nós temos que olhar receitas fiscais, que são as receitas totais, menos as receitas financeiras, e temos que olhar as despesas fiscais, que são o total das despesas, menos as despesas financeiras, com juros e encargos da dívida e amortização da dívida. Então, o cálculo do resultado primário, que é tão analisado e observado, né, no país todo, é isso, são receitas totais menos receitas financeiras e despesas totais menos despesas financeiras. Então, não entra aí nem receitas nem despesas de ordem financeira. E aí nós tivemos um resultado no primeiro quadrimestre positivo, superavitário, de 89,8 milhões. É a última linha ali, né, a terceira coluna, 89,8 milhões no primeiro quadrimestre, considerando só receitas fiscais, despesas fiscais. Esse é o dado importante, consolidado, do município de Hortolândia. Então, esse é um dado muito acompanhado, muito observado pelo Tesouro Nacional, por todos os órgãos de controle, de fiscalização, revela um esforço de equilíbrio, de busca de equilíbrio, né, do município. E, finalmente, nas últimas telas, a gente tem que demonstrar aqui o quanto nós estamos aplicando no ensino. O primeiro quadrimestre mostra aí já que nós empenhamos aí 27,3% na educação, o mínimo é de 25%. Então, nós já empenhamos 65,3 milhões com recursos na educação, e o mínimo seria de 59,7. É lógico que o comportamento dos valores liquidados e pagos, ele vai evoluindo e vai avançando ao longo do ano. Com certeza nós vamos liquidar e pagar muito mais agora nos próximos 8 meses, né? Mas o importante é que o valor empenhado já nos sinaliza já que a gente está acima dos 25%. O próximo dado vai me passar aqui os valores com o Fundeb, os recursos recebidos do Fundeb. Também nós estamos aí para buscar, né, a aplicação mínima ali de 70% em profissionais do magistério,
e uma aplicação mínima de 90% do total que nós arrecadarmos, né? Nós estamos hoje aí com 75%, 76%, mas a nossa meta é chegar, ou superar, na verdade, os 90% em relação ao que for recebido para o Fundeb, e sendo que 70% tem que ser em profissionais do magistério. E a tela da saúde, né? A aplicação na saúde vai revelando de novo, né, primeiro os gastos que nós já temos normalmente, gastos importantes, né, importantes despesas na área da saúde. Mas aqui a gente sabe que o obrigatório, a aplicação mínima obrigatória é de 15%, e nós sempre aplicamos muito mais na saúde do que os 15%, mas num ano como esse, assim como em 2020, nós já tínhamos empenhado 32,1% das receitas de impostos com a saúde, né? Então, o mínimo obrigatório ali era de 35,8 milhões, a gente já tinha empenhado 76,8 milhões, ou 32,13%. Já tínhamos liquidado também um valor bem superior, de 57,1, e pago 55,8. Então, os gastos na saúde, na verdade, que sempre foram importantes aqui no município, a gente sempre aplicou muito mais do que o mínimo obrigatório, mas num ano como esse, assim como aconteceu em 2020, nós estamos ainda com uma pressão de gasto maior ainda, né? O que é normal. E a última tela são as despesas com pessoal, que nós temos que demonstrar no primeiro quadrimestre de 2021. Lembre-se que nós temos um limite, né? O limite é de 54%, né, das receitas correntes líquidas, e nós temos um limite prudencial de 95% dessas receitas correntes líquidas, ou 51,3%, com gasto com pessoal. Nós temos que cumprir esses limites ali. E o limite liquidado, né, a despesa liquidada com pessoal nesse quadrimestre, atingiu aí 45,35%. Está um pouquinho abaixo, inclusive, do que tinha acontecido no quadrimestre anterior. Nós gastamos aí, já liquidamos 366 milhões, 570 mil com o pessoal e encargos, né? Enquanto a receita corrente líquida foi de 808,2. Então nós temos, inclusive, também mantendo sob controle, cumprindo aí os limites previstos também no artigo 22, no artigo 20 e no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal com relação a gastos com pessoal, tentando manter em sintonia. Bom, essas são as explicações, os números que nós tínhamos a mostrar referente ao primeiro quadrimestre de 2021, e eu deixo agora esse espaço aqui para que vocês possam aí analisar, e a gente está à disposição aqui para responder os questionamentos que forem necessários. Obrigado. Agradeço, Eduardo, pela apresentação dos relatórios. A gente vai, na sequência, verificar a existência de algumas questões que possam vir ainda, né, por meio de quem nos assiste. Por enquanto, eu consulto os dois nobres vereadores. Se tem questionamento, o Eduardo pediu a palavra. Com a palavra, Eduardo, por favor. Obrigado, presidente. Eduardo, só uma preocupação, acho que seria um questionamento, mas uma preocupação, né? Em um dos quadros expostos aí, o senhor apontou aí a questão de despesas liquidadas, e que se nós pegarmos aí a questão da saúde, nós tivemos um aumento de 8 milhões, comparado com esse período, com o período passado, do mesmo período, né, no mesmo momento. E uma diminuição na educação e uma diminuição no urbanismo, no qual acredito que o urbanismo deve estar também o contrato de zeladoria, faz parte dessa questão do urbanismo na cidade. Tendo em vista esse aumento das despesas na saúde e a diminuição na educação e no urbanismo, eu só queria saber, ao equalizar, porque essa despesa da educação ela vai ter que ser equalizada, nós vamos ter que cumprir o que a legislação fala, né? Manter a zeladoria na cidade também vai exigir uma despesa maior, nós sabemos disso, né?
coloca um sinal de alerta e que pede uma atenção especial para os próximos períodos no tocante a essas despesas? Porque me preocupa muito a gente ver o aumento da despesa com a educação, diminuição com educação, com urbanismo. Me parece que no quadro que o senhor colocou lá, parece que cultura e esporte teve um pequeno aumento, mas eu considero que ficou praticamente igual, né? Só essa questão aí, desses números que me preocupou um pouquinho. Se pudesse explicar um pouquinho melhor como que vai se equalizar isso para frente, eu agradeço. Obrigado, presidente. Essa preocupação que o vereador traz, de fato, é uma preocupação nossa. A gente tem ali na Secretaria de Finanças, tanto o Departamento Financeiro como o Departamento Orçamentário, acompanhado de perto. O secretário está muito preocupado e a gente tem feito várias reuniões, temos até uma comissão ali de finanças com educação para acompanhamento dessas despesas, da evolução das despesas e da importância da gente garantir os 25%, na verdade até pouco mais do que isso. Então a gente tem feito isso mês a mês, né? O que nos deixa um pouco mais tranquilos é que o valor empenhado, no caso da educação, já chegou a 27%, né? Aquilo que está empenhado já. Então, agora o que a gente precisa garantir é exatamente que os valores que forem sendo liquidados nos mantenham aí num patamar superior a 25%. Todas as despesas necessárias na educação e que podem ser contadas, contabilizadas, né, como gasto da educação, tem que estar sendo mantidas aí num percentual superior a 25%. Nós estamos preocupados com isso e a gente monitora isso mês a mês, né? Assim como os demais grandes contratos, estamos sempre acompanhando na questão urbana, na questão da limpeza, enfim, toda a questão relativa à zeladoria. De fato, a gente está monitorando, né? Nós precisamos manter todos os padrões dos serviços, né, existentes, não ter nenhuma quebra de continuidade nos serviços, e garantir os 25% na educação. Isso, para nós, é uma questão diária, semanal, mensal, né? Nós estamos fazendo isso. E a gente sabe que, como eu apontei, a gente vai ter um aumento da liquidação, sim, nos próximos 8 meses na educação. Isso é normal, né? Nós vamos liquidar mais nos próximos 8 meses. Agora, a pressão da saúde, ela é que está acima, né, do que vinha acontecendo em outros anos, né? Em 2020 e 2021, a pressão de gasto na saúde é que sai da curva, né, da normalidade, né? E não tem jeito. É isso que está acontecendo em todos os lugares. E as dificuldades também com a educação, diga-se de passagem, estão acontecendo em todos os lugares, né? Todas as cidades, você tem a mesma situação, você teve escolas fechadas, né? Você teve todo um serviço na área da educação que foi reduzido, né, por conta da pandemia. Agora você vai tendo uma retomada gradual e com ela vem as despesas também, né? Mas é um processo gradual de retomada das despesas da educação. Então a gente está preocupado com isso e o secretário está, inclusive, mantendo conversas constantes aqui com a educação para poder discutir qual é o programa de despesas que eles vão ter para esses próximos 8 meses, né? Aí tem uma série de intervenções que eu não estou acompanhando agora diretamente, mas tem intervenções nas escolas, tem uma série de coisas importantes que devem acontecer nos próximos meses nas escolas, nas unidades escolares, inclusive recuperação física, né? Pequenas reformas e tal, e adequações que devem ocorrer para garantir, inclusive, as despesas aí que a gente precisa nos 25%. Esse é um ponto que tem sido conversado. Obrigado, Eduardo. Só mais uma pergunta. O ano passado, em relação ao período de pandemia, nós tínhamos uma legislação federal aprovada que flexibilizava a questão dos municípios e dava algumas alternativas. Vieram até alguns pacotes aqui para a Câmara Municipal de leis para a gente garantir que não estivéssemos fechando com déficit, né, e sim com superávit. Hoje nós não temos essa legislação, só para confirmar, né, deixar registrado aqui. Não temos, nós utilizamos no ano passado todas essas possibilidades, né? A Câmara foi importante, aprovando os projetos de lei, nós utilizamos basicamente todos os mecanismos que estavam lá na emenda constitucional 109, que permitiu a gente postergar o pagamento de juros e amortização de uma série de contratos, né, de operações de crédito que a gente tinha, operações internas de crédito, e também
prorrogamos, né, o recolhimento da parte patronal do Instituto de Previdência. Tudo isso já renegociado, tudo isso já previsto, já estamos recolhendo novamente, tudo isso, todos esses valores, mas era uma brecha que a emenda constitucional 109 deu para os municípios, né, e facilitou a vida, além do auxílio financeiro, que também estava na emenda constitucional 109. Esse ano nós não temos nada disso, não temos nem essas, vamos dizer, esse apoio do lado das receitas e nem do lado das despesas. Então nós temos que cumprir tudo aquilo que, inclusive, nós não pagamos, né, o ano passado, todas as renegociações que foram feitas, nós temos que cumprir esse ano, né? Então, é um importante termômetro aí, porque isso a gente tem que levar em consideração também na execução desse ano aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, Eduardo. Vereador Carlão, tem alguma pergunta para o Eduardo? Eu só concordo com as palavras do Eduardo. Está certo o que ele falou, sou favorável. E as explicações do Eduardo também aqui, concordo plenamente. E vamos continuar aqui trabalhando, certo? Obrigado, presidente. Certo, Carlão. Algumas ponderações na fala do Eduardo Marques. Como já bem lembrou também o vereador Eduardo, com relação à educação e também já respondido, de maneira resumida, né? Os três principais gastos nas três principais áreas do Poder Executivo é a saúde, a educação e o pessoal. Saúde, constitucionalmente, um gasto mínimo de 15%, já foi empenhado o dobro, né, 30%, em razão de tudo que já foi mencionado. A educação em equilíbrio, né, porque busca agora também no segundo e terceiro quadrimestre para que entre aí no percentual mínimo, e o pessoal até um pouco abaixo do que é previsto inicialmente no início de cada exercício. Mas uma despesa que eu gostaria de uma complementação na sua apresentação, Eduardo, se for possível, é com relação à despesa de capital. Então, nós tivemos uma redução significativa comparado o mesmo período de 2021 com relação a 2020, significativa porque houve uma queda também de maneira significativa, e quando a gente considera que esse tipo de despesa de capital é também investimento, ou sobretudo investimento, eu só gostaria que complementasse se a gente tem algum desequilíbrio do ponto de vista do investimento para os demais meses faltantes do ano de 2021, porque isso me chamou a atenção em razão dessa diferença do período de 2020 com relação a 2021, sabendo que os 4 primeiros meses do ano de 2021, o início da pandemia se deu no último, né? Se considerarmos janeiro, fevereiro, março e abril, foi abril que teve toda uma preocupação aí de engessamento de investimento de recursos, diferentemente do ano de 2021. Não sei se isso responde, mas eu gostaria que Vossa Excelência pudesse complementar, Vossa Senhoria pudesse complementar essa explicação com relação à queda da despesa de capital. Perfeito. Com relação à despesa de capital, acho que é importante dizer o seguinte, eu até comentei, nós não temos nenhum problema de ordem financeira, né? Porque grande parte da nossa receita de capital, da nossa despesa de capital, é financiada pelas operações de crédito que já estão contratadas, então nós não temos problema aí do ponto de vista financeiro, nem na projeção mais à frente, né? Então as receitas vão entrando normalmente através das operações de crédito que já foram contratadas e nós vamos conseguindo fazer os empenhos e liquidações. Há de fato uma queda na execução nesses primeiros 4 meses, mas aí muitas vezes se dá em conta da elaboração de projetos, da aprovação dos projetos, enfim. Pode ter alguma demora pontual, por exemplo, com relação a algumas obras, alguns investimentos na área da mobilidade, que nós aprovamos 3 operações importantes de crédito, né? Ou mesmo na questão do Finisa, que tem uma série de reformas e investimentos em vários prédios, várias unidades nossas aqui no município. Então, pode ter alguma dificuldade na elaboração e na licitação e no avanço dos projetos. Mas uma vez que isso ocorra, como ocorreu nas obras de infraestrutura do PIC, né? Quer dizer, a gente vai avançando rapidamente. Então, não há nenhum problema do ponto de vista financeiro, né, na execução desses investimentos, né? A tendência é eles deslancharem agora nos próximos 8 meses. Esses recursos estão perfeitamente garantidos com as operações de crédito que a gente já contratou, né? Várias, né? Na mobilidade,
tem o Finisa e tem os recursos da CAF também, né? Então, a gente está tranquilo com relação a isso. Do ponto de vista orçamentário e financeiro, tranquilo. É importante estar acompanhando aí, de fato, a execução, o que está empenhado, o que está liquidado, né? Nós, de fato, no primeiro quadrimestre do ano passado, nós já tínhamos empenhado aí 70,6 milhões, agora nós empenhamos 40 milhões, né? Então, é importante estar acompanhando isso, mas eu não vejo maiores problemas, não. Aí é a questão mesmo de investimento. Investimento leva um tempo, às vezes, para você conseguir resolver algumas questões ligadas a projeto, ainda executivo, licitação do projeto e depois o investimento de fato. Mas, do ponto de vista orçamentário e financeiro, não temos problemas não nessa área. O importante é isso, né, Ricardo? Desculpa, Eduardo, deixar bem claro também para quem nos assiste que não há, embora exista um lapso, né, na questão do licenciamento da obra, no sentido de fazer licitação ou não, com relação à contabilização dessas despesas, mas que não há problema porque os investimentos eles já têm contratos assinados, enfim. A tendência é que chegamos no final de 2021 com o mesmo percentual, talvez até maior, de investimento com relação ao orçamento. A transferência, que também é de capital, né, voluntária, que apresenta um número 50% menor do que o do ano passado, também já foi bem fundamentado, até porque a gente acredita que é agora no segundo semestre que acontece todo esse trabalho de articulação, no sentido de busca de recursos, sobretudo a Câmara também se esforça nesse sentido, quando os vereadores, né, Eduardo Lipaus, procuram seus representantes a nível federal e a nível estadual também, no sentido de ajudar o município da cidade de Hortolândia, e a gente quer acreditar que, sendo 2022 um ano eleitoral, isso possa, de fato, ter uma sua implementação significativa aí no segundo semestre. Abro agora a consulta ao plenário, para ver se temos alguma pergunta, algum questionamento do plenário. O Maurício, por favor, Maurício. Eduardo, a minha pergunta vem assim um pouco na contramão do questionamento do vereador Eduardo. Eu penso que a gente acompanha sempre, lá na contabilidade, a dificuldade que a prefeitura tem, normalmente, isso não é só por causa da pandemia, em atingir os 25% da educação. E, em contrapartida, a dificuldade em manter os 15% da saúde, que sempre foi a mais. Você acha que agora, principalmente pela questão da pandemia, que eu não vejo por que não ter redução no investimento da educação, sendo que não tem aula presencial, já há mais de um ano, não existe nada a nível federal em repensar essa questão, em diminuir o índice da educação e, em contrapartida, aumentar um pouco o índice da saúde? Olha, discussões existem, né? Propostas e discussões, inclusive nos fóruns aí de prefeitos e nos espaços aí de discussão da gestão municipal existem, né? Agora, de fato, ninguém conseguiu ainda criar um clima para alterar esses percentuais mínimos obrigatórios aí previstos na Constituição, né? Mas já ouvi várias discussões e propostas de tratar o gasto com educação e saúde num pacote só, num percentual único, que aí cada município adequaria aí o quanto gastaria para a saúde, quanto gastaria com a educação. Então, é como se a gente somasse aí, né? 40% tem que ser gasto na saúde e na educação, e aí cada município organiza o gasto da melhor forma. Então, já vi muitas propostas. Agora, você não conseguiu criar nenhum clima, de fato, para mudar esses percentuais, né? E há uma preocupação muito grande, a gente percebe isso desde que o legislador, desde que foi aprovado na Constituição em 88, há uma preocupação muito grande em você não flexibilizar tanto esses gastos, porque isso pode significar queda na qualidade, tanto da saúde como da educação, principalmente da educação, né? Então, a gente percebe que primeiro, é um debate muito grande que os orçamentos são muito engessados, você tem muitos
muitas despesas já vinculadas. Essa é uma preocupação, né? Que a gente vê as autoridades, principalmente na área da economia, o tempo todo colocando na mesa. Nós temos o Brasil, tem muitas despesas vinculadas, um gasto todo engessado, né? Essa é uma parte da discussão. Do outro, tem a discussão de que, olha, mas vamos flexibilizar também gasto com educação, isso pode levar a uma redução, né, no gasto da educação. Pode levar a economias na área da educação, por exemplo, que não são desejáveis se a gente quer atingir as metas de melhoria no nível de educação no país, né? E eu também vejo que não tem futuro para o país sem uma melhor educação, né? Isso é uma das grandes questões. Então, esse debate está o tempo todo ali no Congresso, o tempo todo, né? E eu acho que por conta desse debate continuar muito forte, né, é que você não vai ter uma flexibilização, uma brecha aí de gasto da educação, nem na saúde, né? A educação, a gente vai vendo ao longo da história que, desde que foi criado o Fundef, depois o Fundeb, né, e agora com a nova lei do Fundeb também, que foi aprovada, você tem ali um valor importante para financiar toda a educação fundamental no Brasil, agora já infantil, fundamental. Você já tem, a gente percebe que tem fontes de recursos importantes para o financiamento da educação. A saúde, a gente ainda tem o pessoal que estuda mais de perto as políticas públicas na saúde percebe que tem um subfinanciamento na saúde. A saúde ainda não tem as fontes suficientes, inclusive repasses federais e estaduais, para financiar a saúde nos municípios. Não é à toa que os principais municípios, os municípios médios e grandes no Brasil, gastam muito mais do que os 15%, porque ainda a gente não tem ainda, apesar de ter repasses federais e estaduais, não tem no montante, no volume necessário, né? Então, esses números que a gente vê na saúde, lógico que estão muito pressionados nos últimos 2 anos, no último ano e meio, mas a gente vê os principais municípios do estado e do Brasil, todos os municípios médios e grandes, que têm uma pressão maior de saúde, gastam normalmente mais de 25%, 30% do seu orçamento, né? Isso a gente vê, não é só o caso de Hortolândia. Então, por conta disso tudo, não tem nenhum sentido você modificar os percentuais da saúde, né? Não teria. E os percentuais da educação, acho que a grande preocupação ali dos legisladores é sobre a qualidade da educação, né? Nós estamos enfrentando um momento difícil, mas as aulas vão ter que ir voltando, as aulas presenciais também já vão voltando, então não tem como flexibilizar. Acho que eles não querem adotar nenhuma medida casuística, né? Uma medida de momento, né? Quero complementar também a resposta sua, Eduardo, até para poder contribuir com esse debate. A Câmara ela nunca se furta nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de debate, sobretudo nas áreas que enfrentam diretamente, né, que interfere diretamente no dia a dia da população como um todo. Então, assistência social, saúde, educação, nós estamos constantemente discutindo e debatendo no sentido da colaboração, no sentido de manifestação também daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente acredita. A educação, os bastidores a cargos das responsabilidades dos chefes dos poderes executivos, no sentido, talvez, de incluir uma despesa significativa, que é a merenda escolar, no cômputo dos 25%. Fora isso, não vejo nenhuma possibilidade de redução desse índice. Talvez um pouco dessa dificuldade de completar, né, de gastar o mínimo constitucionalmente falando, seja atributo de pouquíssimos municípios brasileiros, mas pouquíssimos mesmo, né? A grande maioria, de fato, gasta mais do que isso e gasta mal também, por causa da falta, na maioria das vezes, de um planejamento que atende do início ao fim do exercício fiscal de cada ano. Mas eu penso que foi respondida a resposta sua, Maurício. Abro para mais perguntas do plenário. Não sei se alguém tem mais pergunta. Tem ali a Luísa. Por favor, pode fazer a pergunta. Alô. Bom dia a todos e a todas. Parabéns aí pelo Eduardo, pela apresentação. O debate aí dos vereadores está muito rico, né?
Eu só queria acrescentar uma coisinha. Quando a gente vê lá o percentual de gasto com pessoal, que está nos 45, né? Fala assim, nossa, tá gastando, está dentro do nível, tá baixo, né? Eu só queria lembrar que a Lei 173 lá do ano passado, que possibilitou a gente flexibilizar o pagamento da dívida, que proporcionou a vinda do auxílio emergencial para os municípios, ele também congelou o salário do servidor público por 2 anos. Então, não teve reajuste ano passado, não terá reajuste esse ano, não permite o aumento do quadro de pessoal, então a gente só está fazendo substituições, né, por aposentadoria ou por pedido de exoneração. Então, isso acaba meio que segurando também o patamar da folha, que está crescendo muito pouco. Eu queria lembrar que também em razão disso, né? Como é que é? Botar uma granada no bolso do servidor, não foi isso que o nosso nobre ministro falou? Então, a granada estourou no bolso do servidor. Então, reflete isso, inclusive, no número de gastos. O número está legal, só que o servidor está sofrendo, né? E outra coisa que o Ananias acabou de apontar agora, essa questão da merenda, né, que eu queria ponderar aqui, que na educação, com essa pandemia, e está tendo que distribuir os kits de alimentação, que o gasto com alimentação escolar que não entra nos 25, ele aumenta e muito. Então, por exemplo, nós temos lá na alimentação escolar 7 milhões de recurso próprio, mais o PENAI, mais o QESE, né? E a continuar essa distribuição de kits até o final do ano, nós vamos ter que suplementar em torno de 9 milhões na educação de recurso próprio para dar conta dos kits. E não entra no gasto dos 25%, como não entra também o uniforme, né, que já foi entregue agora para as crianças, que é feito lá em parceria com a inclusão social, que também não entra no gasto dos 25%. E são itens importantes na educação também, né, na qualidade da educação, na dignidade das crianças e tudo mais. E não só na educação tem essa pressão por alimentação, como também na assistência social, que também vai requerer um aporte de recursos muito superior do que tem lá hoje. Na verdade, não tem mais nada lá. A gente já suplementou 5 milhões, já foi tudo, só tem para mais um mês, e nós vamos ter que suplementar lá muito mais. Então, assim, a pressão na área da assistência social e essa coisa da alimentação, né? Cada vez mais pessoas em condições vulneráveis. Então, e perdurando a pandemia, que a gente pensa que está acabando, né? E aí o negócio recomeça com mais força. Então, nós não sabemos até quando vai isso. Quando que nós vamos retomar essas aulas? Quando que nós vamos ter essas pessoas numa condição melhor, que não vão necessitar da ajuda da prefeitura para poder se alimentar, que é a coisa básica, né? Então, dentro desse cenário, né, quando você vê que está arrecadando um pouco mais, isso aí, como nós já estamos fazendo as projeções lá, né, Eduardo? Mal vai dar para cobrir essas despesas que nós estamos sendo pressionados aí diante dessa pandemia. Só queria colocar isso daí. Obrigada. Agradeço a manifestação, não foi uma pergunta, mas uma colaboração, isso enriquece também. Abro para uma última pergunta do plenário. Temos mais uma pergunta aí, antes do encerramento? Não? Questiono mais uma vez, técnico, se veio algum questionamento de internautas? Não. Não havendo, a gente vai para os finalmente aqui da nossa audiência pública, e eu peço para o Eduardo Lipaus fazer suas considerações finais, depois o Carlão faz as considerações finais e a gente encerra a presente audiência pública. Então, Eduardo Lipaus, para suas considerações finais. Eduardo. Eu quero primeiro agradecer, viu, presidente, a oportunidade, agradecer, Eduardo, o profissionalismo, a dedicação do tempo de vir aqui expor, não meramente para cumprir uma legalidade, mas para expor os números, né? Os números, tudo aparece, né? Eu acho que é muito importante. Agradecer a todos que compareceram aqui, em especial a contribuição da Luísa
e do Maurício, né, que colaboraram com a nossa audiência, e deixar aqui registrado também a minha preocupação quanto vereador, a preocupação que eu entendo que é da Câmara Municipal, porque existe um aumento, sim, de 8 milhões em gastos. Eu só mudaria, né, de uma forma até irônica, mudaria, não é 8 milhões a mais gasto com saúde, é 8 milhões de gasto a mais com a doença. 8 milhões no primeiro quadrimestre gasto a mais pela irresponsabilidade de um governo que insistiu em não investir em vacina. Em 2020, faz um ano que nós estamos vivendo esse momento de pandemia, e nós estamos muito atrasados, e a única coisa que vai conter essa questão aí do Covid-19 é a vacina. Isso já está mais do que provado. Sou totalmente contra diminuir 1% do investimento na educação da nossa cidade. Totalmente. Se esse debate vir para a Câmara, eu vou fazer questão de me posicionar. Nós precisamos garantir investimento na educação. Os países que investem na educação, que têm uma educação de primeiro mundo, hoje já estão vivendo um momento que, em alguns momentos, podem estar andando sem máscara na rua, porque a educação, ela traz para a população um conhecimento, e quando a população tem um conhecimento, o chefe do executivo ele tem que ser mais responsável, porque, com certeza, a população está mais preparada para participar, né? Gostaria de também agradecer e me fazer solidária a fala da Luísa, que a questão aí da PEC 173 congelou o salário dos servidores, é verdade, foi muito bem lembrado, eu quero te agradecer, né? É uma injustiça, e o grande presente que o servidor público está recebendo hoje é que está lá, né, a PEC 32, que vem para colaborar ainda mais com essa injustiça e tentar credenciar ao funcionalismo público a morosidade do serviço público oferecido para a população. Não é verdade. O funcionalismo público tem pago um preço, e paga um preço alto. E nós precisamos nos manifestar sempre que tivermos a oportunidade. Então, foi muito oportuna a sua colocação, viu, Luísa? Gostei muito, parabéns. E dizer também que essa questão aí da merenda, essa questão aí do uniforme que não entra, né, para a questão dos 25%, seria um fato para nós debatermos isso com mais tranquilidade na Câmara Municipal ou no Senado, provocar os nossos deputados, provocar, né, o Congresso, para que talvez isso pudesse resolver grandes problemas no município, né? No demais, eu quero agradecer ao presidente a oportunidade, agradecer a todos, ao vereador Carlão, ao Eduardo mais uma vez, e dizer que as audiências têm sido de grande proveito, viu, presidente? Parabéns pela condução. Obrigado. Obrigado, vereador Eduardo de Paus. Penso que o agradecimento e a parabenização aí tem que ser estendida a todos os membros da comissão. Sou extremamente grato por ter a companhia de Vossa Excelência, do vereador Carlão e também da vereadora ausente no dia de hoje, que é a vereadora Marciene. Passo a palavra para as considerações finais agora para o vereador Carlão, do Nova Europa. Com a palavra, Carlão. Nobre presidente, agradecer pela essa reunião, muito bem proveitosa, né? Nosso nobre vereador Eduardo de Paus, Eduardo Marques, a Luísa pelas palavras, o Maurício e todos do plenário aí. E uma boa tarde, e que essas reuniões continuem cada vez aumentando, né, presidente? São muito boas essas reuniões para dar os esclarecimentos aqui a todos aí. Então, um bom dia a todos aí, muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Carlão, pelas considerações finais. O objetivo da presente audiência pública foi avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo no último quadrimestre, conforme o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inegável que o exercício de 2020 foi difícil para a economia, porém, nós estamos esperançosos na recuperação da economia, e também feliz com os números que foram apresentados, pois confiamos, e isso reforça ainda mais a nossa confiança nos trabalhos do Poder Executivo,
liderada aí pela equipe que hoje veio até a Câmara Municipal. Quero também, Eduardo Marques, agradecer e estender o convite para as próximas, que Vossa Senhoria esteja sempre acompanhado dos técnicos lá do departamento. É uma satisfação enorme recebê-los. E acreditamos seriamente nos trabalhos dos técnicos da Secretaria de Finanças, que são competentes e capazes para poder contribuir na minimização e na frustração da receita, reflexo desta pandemia que provoca uma redução no nível da atividade econômica de maneira inegável. Assim sendo, quero também agradecer a todos que nos acompanharam, todos os internautas, a presença mais uma vez aqui do vereador Lipauso e do vereador Carlão do Nova Europa, agradecer aos técnicos da Câmara que nos acompanham, que permite transmitir online essas audiências públicas, agradecer Vossa Senhoria, pedir para que Vossa Senhoria leve um abraço fraternal ao secretário de Finanças, Pedro Galindo, e encerro desta forma, desejando a todos uma excelente semana, um bom fim de tarde de segunda-feira, e encerro a presente audiência pública. Muito obrigado a todos. Isso às 11h52. Mais uma vez, obrigado.